Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é terça-feira, né? Nós temos aula de matemática e ciências, porém, como ficou história da semana passada, né? Algumas páginas que eu deixei de dar, que foi da 165 até a 167, eu vou dar hoje no lugar de matemática, porque matemática essa semana tá bem tranquilo, né? Só temos mais um caderninho para essa semana. Então, a tia vai dar a história hoje no lugar de matemática e vai explicar um pouquinho o caderninho de ciências pra gente, que vai ser de hoje também, tá bom? Então vamos dar continuidade aí, primeiramente, ao nosso livro de história, página 165 até a 167, que ficou de semana passada para tia dar a vocês, tá bom? Então, pega o seu livrinho de história aí e acompanha a leitura comigo. Página 165. Como viviam os africanos no Brasil. Então, a gente estava comentando sobre como era o jeito de viver dos africanos, né? Como eles vieram para cá, que eles vieram em situação deprimente, né? Precária, que eram nos porões dos navios negreiros, com pouca comida, com pouca água. E aí muitos no caminho mesmo, que era um caminho assim muito longo, durava 4 meses essa viagem da África até aqui no Brasil. E e aí muitos acabavam adoecendo e morrendo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade a esse assunto. A vida dos africanos no Brasil não foi nada fácil, como a gente já imaginava, né? Foram mais de 3 séculos de exploração de seu trabalho. Por muito tempo, os africanos escravizados foram levados aos engenhos, onde se ocupavam da produção de açúcar e dos trabalhos domésticos. Eles também foram a mão de obra na exploração das minas, nas fazendas de café e da criação de gado nos trabalhos urbanos. Então, para tudo que é trabalho, para colheita, né, para a plantação, para nos engenhos, tudo isso era usado a mão de obra escrava, tá? Isso. Os escravizados trabalhavam todos os dias da semana sem receber um salário. Então, eles não eram pagos para trabalhar. Eles trabalhavam, né, todo dia, o tempo todo, né, sem descanso, sem folga e não recebiam nada por isso. Em alguns engenhos ou fazendas, eles recebiam um dia para cuidar da própria roça e produzir esses alimentos. O trabalho era pesado e sob a vigilância dos feitores, né, que eram os donos deles, os donos dos engenhos. Caso não obedecessem às ordens de seus senhores, sofriam castigos físicos, apanhavam, eram castigados, né? Podem grifar essa informação aqui que ela é muito importante, tá? De a vida dos africanos até físicos. O artista francês Jean-Baptiste Debré esteve no Brasil entre 1816 e 1831 e retratou muitas cenas que ocorriam no período. Uma delas está representada na obra Negros ao Tronco, a qual mostra castigos físicos aplicados pelos feitores aos escravizados que desobedecessem às ordens. Os feitores eram trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. Então nós temos aqui, ó, um dos castigos, né, para os escravizados que não cumprissem as ordens. Olha que triste, né? Eram presos, né, fixados nesse tronco de madeira e não podiam se mover muito, né? Coitados, meu Deus. Só de ver uma cena dessa eu já fico meio revoltada. Ó, uns eram amarrados pelos pés, outros pela cabeça. Acredito que dependendo do que eles tenham feito, né? Da ordem que eles tenham descumprido. Meu Deus. Continuando aí. Os escravizados moravam nas senzalas, vestiam poucas roupas e tecidos grosseiros, andavam sempre descalços e se alimentavam mal. Aliás, uma marca da escravidão é isso, andar descalço, tá? Muitos escravizados morriam por causa da falta de estrutura e de higiene nas senzalas, do trabalho exaustivo e da má alimentação. Então, muitos deles morriam por causa dessas más condições de vida. Como eram as senzalas? Vamos lá. Primeiro, onde se localizavam? Próximo à casa dos proprietários. Então lá tinha a casa dos senhores de engenho, né? Que era uma casa, claro, muito mais confortável. E no mesmo quintal, vamos dizer assim, né? Na mesma propriedade, tinha a senzala, onde os escravizados ficavam, que era um lugar bem mais simples. Como eram essas construções?
Eram barracões compridos com paredes de barro e cobertos por sapé, com pouca ventilação. Com o tempo passaram a ser construídas de madeira, de pedra ou de tijolos e cobertas com telhas. Como era o seu interior? Como era dentro da senzala? Divisões internas separavam homens e mulheres. Não havia muitos móveis, apenas tarimbas, estrado de madeira para dormir, e giraus, armação de madeira para guardar objetos. Havia pequenos cômodos para escravizados casados. Então nós temos aqui, ó, a imagem mostra o interior da senzala da fazenda dos coqueiros em Bananal, no estado de São Paulo. Olha, muito difícil, né? Muito cruel. Imagina você vivendo numa situação dessa. Difícil. Página 166. Embora levassem uma vida muito difícil, os africanos escravizados conseguiam manter parte de seus costumes e crenças. É o que se pode observar na obra Jogo de Capoeira ou Dança da Guerra, do artista alemão Johann Moritz Rugendas, que retratou diversas manifestações culturais de origem africana. Reuniões como essa ocorriam nos poucos momentos de folga e aliviavam a situação de escravizados africanos e de seus descendentes. Então, nós temos aqui, ó, uma influência dos africanos na nossa cultura, que é a roda de capoeira, né? Quando as pessoas se reuniam para jogar capoeira. É uma influência africana. Nós temos várias outras na nossa alimentação, na nossa cultura, tá? Em algumas religiões. Enfim, vamos lá. Quilombos, uma forma de resistência negra. Então, a gente já sabe que a senzala era onde eles ficavam, né? Para dormir, para descansar, enfim, durante a noite. Os quilombos, né, era uma forma de resistência, é para onde eles fugiam. No caso, eram comunidades criadas por escravos refugiados, né, escravos que conseguiam fugir. Vamos lá. Os escravizados não aceitavam pacificamente a escravidão a que eram submetidos. Então, eles não aceitavam ser facinho, né? Alguns resistiam. Muitos fugiam, incendiavam as senzalas, agrediam os feitores. Grande parte deles fugia para as matas e fundava quilombos. Então, no caso, os quilombos eram comunidades criadas pelos escravos que fugiam, tá? Eram locais bem escondidos e protegidos no meio das matas. Os quilombos não eram formados apenas por escravizados que fugiam. Indígenas, homens livres e mestiços também viviam nesses locais, né? Claro, se eles não apresentassem nenhuma ameaça. Mas a maioria deles eram, sim, feitos por escravos que fugiam. Compostos por escravos que fugiam. Vamos lá. Nesses agrupamentos, as pessoas viviam em comunidades cultivando seus próprios alimentos. Além disso, construíam sistemas de segurança feitos de paliçadas, que são muralhas de troncos de árvores fixados na terra, um ao lado do outro, para se defenderem dos ataques dos colonizadores. Claro, né? Porque os colonizadores depois iam atrás desses escravos que fugiam, e aí eles tinham que ter uma proteção. Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão. Rejeitando a cruel forma de vida, os escravizados buscavam a liberdade e uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram na África, né? Foram obrigados a deixar na África. Um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas e liderado por Zumbi. Já ouviu falar em Zumbi dos Palmares? Ele era o chefe desse quilombo, né, lá de Alagoas. Atividades. Número 1. Então agora a gente vai responder, né, de acordo com isso. Antes da gente apresentar atividades, eu gostaria que vocês grifassem essa informação sobre os quilombos, tá? De os escravizados até Zumbi, tá? Que é muito importante. Atividades. Como era a vida dos africanos escravizados no Brasil, gente? O que eles faziam aqui? Será que a vida era fácil? Será que a vida era difícil? Né? Explica pra mim aí. 2. Onde se refugiavam os escravizados que fugiam de seus senhores? Eles se refugiavam, né? Eles se escondiam aonde? Nos engenhos, nos quilombos ou nas senzalas? 3. Onde se localizavam tais refúgios? Então, dependendo do que você marcar aqui, né? Onde esses refúgios ficavam? Eles ficavam bem à mostras, escondidinhos? Onde que ficava? 4. Como viviam as pessoas nesses refúgios? O que eles faziam, né? Para onde eles fugiam? O que eles faziam por lá? 5.
Marque X nos grupos de pessoas que moravam nesses refúgios. Quem morava nesse lugar para onde eles fugiam? Escravizados, indígenas, senhores de engenho, homens livres, mestiços. Quem? Só marcar aí. 6. Como se chamava um dos quilombos mais conhecidos localizados em Alagoas? Quem era seu líder? Muito fácil. Acabamos de ler sobre isso. 7. Qual a importância dos quilombos para os africanos e seus descendentes que foram escravizados? Qual é a importância dos quilombos? E oitava questão, marque X nas alternativas que representam a herança dos africanos para a nossa cultura, para a cultura brasileira. O que nós temos, né, na nossa cultura que veio lá dos africanos? Né? As palavras moleque, cafuné e angu, consumir azeite de dendê, a religião do candomblé e da ubanda, ir ao cinema, jogar capoeira, consumir feijoada. E aí vocês vão responder aí de acordo com a cultura africana, né? Aqui na nossa cultura brasileira. Influências da cultura africana na cultura brasileira, ok? Bom, pessoal, agora para encerrar a nossa aula de hoje, vocês irão copiar o caderninho de ciências que está programado para hoje, dia 9/6, né? Que vai da questão 1 até a questão 4 e vai falar um pouquinho sobre os conteúdos que nós já vimos, né? A questão dos solos, a questão né, de qual é o tipo de solo, quais são as características de cada tipo de solo, né? Falar um pouquinho também sobre a destruição, a degradação do solo, na questão 3 aí, né? E no caso, na quarta questão, você vai falar um pouquinho sobre o lixo, né? Como que esse lixo, ele afeta o solo, tal, e qual é o lugar adequado para se jogar o lixo, se é o lixão ou se é o aterro sanitário, né? Nós falamos sobre isso também. Então, você vai copiar o seu caderninho de ciências e vai responder e vai tirar uma foto e vai mandar para mim, tá bom? Lembrando, gente, que se vocês tiverem qualquer dúvida a qualquer momento do dia, vocês podem estar mandando mensagem para mim que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Meus amores, então essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido muita coisa. E até amanhã, tá bom? Beijinho pra vocês.